Olá gente, meu nome é Puma Vitória, está começando mais um vídeo aqui no meu canal, tá? Desde já quero pedir que você deixe o like, ativa o sininho das notificações, que isso é muito importante, pois vocês vão estar me ajudando aqui a trazer mais vídeo pro canal. E se inscreva, tá gente? Porque também é muito importante também. Então vamos lá para o vídeo. Bom, gente, pelo conteúdo que vocês estão vendo, hoje eu vim trazer a história de Ana. Pra quem não conhece Ana, né, eu vou contar aqui um pouquinho da história de Ana. Ana era uma mulher, né, que era casada com Elcana, que ela foi citada no começo do livro de Samuel, em 1 Samuel, ela é citada. Ana era uma mulher que ela era casada e a madre dela era fechada. E a gente vai conhecer mais um pouco sobre a história dessa mulher, dessa guerreira, que ela foi sim uma guerreira, porque ela buscou a Deus pela vitória dela, e a gente vai conhecer um pouco da história dela e ver o quanto o Senhor operou na vida dela, e o que trazer para o dia de hoje é o que realmente Deus quer da gente através da história da Ana. Então é isso, então bora lá pro vídeo. Bom, gente, hoje eu vou ler aqui um pouquinho da história de Ana, como eu falei pra vocês. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, tá? Capítulo 1, versículo 1 e 2, e depois vocês vão pular pro 10 e pro 11, tá? Então, vou ler. Houve um homem de Ramataim, Zorofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Agora vamos lá pro versículo 10. Ela, pois, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrar-te, e da tua serva tu não esqueceste, mas a tua serva darás um filho varão ao Senhor, e darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu vou começar com uma pequena frase falando sobre esses versículos que eu li, que é a angústia de Ana. Ana, como vocês viram, era mulher de um homem cuja madre tinha fechado. E esse homem tinha duas mulheres, que era a Penina e ela. Mas a Penina tinha filhos e a Ana não tinha. Porém, a madre da Ana estava fechada. E eu acho que essa história é muito conhecida porque ela é mãe do profeta Samuel, o que ungiu o rei Davi. E tipo assim, ela era uma mulher que ela tinha uma limitação, ela tinha uma angústia, ela tinha algo na vida dela que ela não estava conseguindo alcançar, ela não estava conseguindo almejar o sonho que ela queria, ela não estava conseguindo, pois ela tinha tentado várias vezes e não conseguiu dar um filho ao seu esposo. Então, o que ela fez? Ela orou ao Senhor, ela buscou ao Senhor. Então, na angústia dela, ela se esqueceu de suas limitações, ela se esqueceu que ela não podia ter filhos, ela se esqueceu disso. Ela somente orou ao Senhor e pediu: Senhor, se benignamente tu atentares à minha aflição e me concedesse um homem varão, eu darei por todos os dias esse filho a ti. E foi o que realmente aconteceu. Na angústia de Ana, a gente pode perceber o quão angustiada ela estava. E tenho certeza que ela sofria humilhações dessa concorrente dela, que era a outra esposa de Elcana, que era a Penina. E essa mulher se levantava, talvez ela dizia coisas horríveis, dizia que ela não podia, que ela não conseguia. Por muitas das vezes encontramos pessoas assim em nossas vidas, e por muitas das vezes a gente deixa essas pessoas nos abaterem. Mas Ana não. Apesar de a sua inimiga, apesar de a sua concorrente dizer coisas com ela, ela apenas fez orar ao Senhor. E por muitas das vezes a gente quer contradizer essa pessoa, a gente quer enfrentar essa pessoa, mas o nosso enfrentamento com essas pessoas não será em carne, não será em palavras, mas assim em oração ao Senhor. E o que é que Deus fez? Deus operou através da oração da Ana. E tem um momento que conta ali, já no final do primeiro capítulo de 1 Samuel, a gente encontra Ana no templo orando ao Senhor. E ali se encontrava o sacerdote do templo, Eli. E ela clamando,
e ele não conseguia entender, e ele achava que ela estava embriagada, mas só que ela não estava embriagada, não era com bebida, era com suas lágrimas. E em meio às suas lágrimas, suas palavras de dor, suas palavras de angústia. E por muitas das vezes a gente se encontra assim, às vezes a gente não consegue dizer o que a gente tem para as pessoas, mas diga para Deus. Ele não conseguiu entender, né? Tanto que ele perguntou a Ana, ele perguntou: por que estás embriagada? E ela disse: então somente não, Senhor. Eu estou orando ao Senhor, estou buscando ao Senhor, estou angustiada, pois eu não consigo ter um filho. E ele abençoa ela, dizendo: pois vai, você terá um filho. Então, e por muitas das vezes será assim, gente, conosco também. Às vezes as pessoas irão ver o nosso sofrimento, às vezes as pessoas irão perceber o quão a gente está, mas não irão entender. Mas a partir do momento que ela disse que ela não estava embriagada, mas sim angustiada, e a partir do momento que ela se encontrava daquele jeito, ela orou ao Senhor mesmo assim, buscou, teve fé, e Deus operou. Pois com um tempo depois, ela engravidou e teve o profeta Samuel. E o que eu acho dessa história tão incrível é o quanto ela agradeceu ao Senhor, que a gente vai falar mais sobre isso, tá, gente? Então, bora lá. Qual era o propósito de Ana? Bom, agora a gente vai ler, gente, 1 Samuel 26, 1 Samuel capítulo 1, versículo 26 e 27, tá? Então vamos lá ler. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Você vê aí que ela já apresentava a criança ao profeta, ao sacerdote, e dizia que ela era aquela mulher que se encontrava no templo, que estava orando naquele momento, que ele achava que ela estava embriagada. Então ela falou que Deus concebeu o pedido dela. E o que eu vejo, qual era o propósito de Ana? O propósito de Ana, gente, era o que realmente Deus queria de Ana. Deus queria de Ana uma mulher que não olhasse para suas limitações, mas que buscasse pelo que realmente estava impedindo de ela almejar. Ou seja, a limitação dela fez ela ter um propósito. Fez ela ter um propósito de vida, fez ela ter um propósito de busca, fez ela ter um propósito de que aquilo não ia impedir de ela conseguir a bênção dela. E é exatamente isso que Deus quer pra gente. Ele quer que a gente não coloque limitações. Ele não quer que a gente lembre o quão impossível possa ser para nós. Mas Ele quer que a gente busque. Ele quer que a gente clame. Ele quer que a gente consiga e almeja o nosso propósito. Ou seja, o propósito de Deus em nossas vidas é o que realmente a gente precisa buscar. Ou seja, o propósito de Deus na minha vida, Ele quer que eu busque naquilo que eu quero. Ou seja, eu tenho um objetivo na minha vida, eu preciso buscar para que possa se realizar. Então, o propósito de Ana era esse. O propósito de Ana era que Deus queria dela. Deus queria dela a busca. Deus queria dela a fé. Deus queria dela que ela acreditasse que aquela limitação dela não ia impedir de ela ter um filho e que esse filho seria do Senhor. O mais incrível dessa história é que, apesar da sua limitação, ela entregou ao Senhor a primeira criança que ela tinha. E ela entregou com todo fervor, porque ela sabia que ali Deus ia operar mais e mais. E depois daí, na Bíblia vai citar que ela teve outros filhos também. Então, o propósito de Ana foi esse. Foi que Deus queria dela a busca. E que, apesar de suas limitações, aquilo que ela tanto almejava e que ela achava impossível aos seus olhos, para Deus não é. Então, Deus mostra aqui que tudo que é impossível aos nossos olhos é possível para Ele. Então é isso, eu quero que você acredite nisso, nesse contexto que Deus Ele mostrou pra gente nesse momento. Que as nossas limitações não querem dizer em nada em comparação ao Deus que a gente servimos. As nossas limitações, as nossas impossibilidades, Deus Ele é maior do que tudo isso. Ele é maior do que as coisas que realmente impedem disso acontecer. Então é isso realmente que Deus queria dizer pra você. Bom, gente, o último ponto que eu quero falar, sobre a história de Ana é o crescimento espiritual de Ana. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, que a gente vai ler do capítulo 2, do primeiro versículo ao 11. Então, bora lá. Então, orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação.
Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliquei palavras de altíssimas alvirezas, nem sejam nossas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes já foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alegram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e as que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que comendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles o Senhor, julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exultará o poder do seu ungido. Aqui a gente vê já a gratidão de Ana, o quão ela foi grata por esse milagre que Deus fez na vida dela. E quando ela começa a falar sobre Deus nesse momento, ela está agradecendo o quão Deus foi maravilhoso na vida dela e o quão isso foi importante. Então o crescimento espiritual de Ana foi tão grande que ela viu que o Deus que ela se via podia tudo. Então quando a gente impõe nossa fé em ação, quando a gente coloca Deus em ação, Ele age através de nossas vidas e age com propósito. E o propósito de Ana foi esse, que Deus, que ela buscasse a Deus diante de sua limitação e que através disso, no meio disso tudo, ela conseguisse a vitória dela. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido aí esse vídeo, tá? O sentido de Deus de falar sobre a história de Ana. Eu estava no culto ontem na igreja e Deus me deu esse tema de vídeo, Eu postei aí já 2 vídeos de Clovis e eu, nesses 2 últimos vídeos do mês, de quarta-feira, eu vou postar esses 2 vídeos. Eu não sei qual será a próxima história, Deus vai me dar discernimento. E é isso, e até a próxima. Se inscreva, ative o sininho das notificações e não deixe de deixar aquele like, pois vai estar me ajudando aqui bastante. E até a próxima.